E aí, galera? Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, né? No caso, o algoritmo, ele é um algoritmo de IA e ele é utilizado para resolver problemas. Então, o nome dele é GPS. E não, ele não é aquele GPS que você usa no carro ou aquele que você usa por aí para, sei lá, para pegar Pokémon na rua. Esse GPS, essa sigla GPS, vem de General Problem Solver, ou ele é um resolvedor de tretas geral, sim, no bom português. E ele é o primeiro algoritmo de IA e sua criação na década de 50 pelo Simon, o Shaw e o Newell. Eu vou botar a fotinho deles aí. E esse algoritmo, ele basicamente foi proposto para resolver qualquer problema. Qualquer problema, mas assim, né? Ele não vai, sei lá, resolver tipo, a fome do mundo ou dar um jeito naquele seu vizinho ficar fazendo bagunça de madrugada. Ele é um algoritmo que, no caso, ele daria a capacidade de um programa, do computador, de resolver um problema. Então, ele daria a possibilidade de um agente resolver um problema. Não, mas o que seria um agente? Sim, o agente e o agente junto. O agente, no caso, quando a gente fala de inteligência artificial e robótica, é um ser que ele tem a capacidade de entender e se manifestar dentro de algum ambiente, sendo ele real, né, físico, assim, no mundo real, ou num ambiente virtual, como dentro de um jogo, por exemplo. E ele poderia resolver o problema conseguindo realizar uma sequência de ações, procurando busca e fazendo uma busca dentro dos estados que ele encontra. Tá, ficou meio confuso, mas vou explicar, pera aí. Imagine que no caso você tem um agente, um robô, ou no caso uma pessoa mesmo. Então, utilizando uma sequência de ações que conseguiria levar àquele objetivo final. Então, esse agente ele tem que ter a capacidade de conseguir mapear as ações que ele deve tomar e quais delas criariam uma sequência para levar, para alcançar esse objetivo, né? Então, antes de tudo, eu vou ter que contar uma história aqui. E a gente vai ter que voltar lá para Grécia. Lá na Grécia, lá com o nosso mano Aristóteles, né, para ser mais preciso, ele acreditava que a mente poderia executar ações utilizando algumas verificações e atingindo um objetivo atrás do outro até chegar em um objetivo final. Então, por exemplo, Aristóteles teria mais ou menos uma ideia de como a mente seguisse um passo a passo, como se fosse um algoritmo, mesmo que não é bem isso, mas a ideia central que ele tinha era essa. Então, por exemplo, você está numa situação, eu sinto frio, e você precisa chegar a um objetivo que é se aquecer. Automaticamente você começa a perceber e procurar quais ações que vai conseguir levar você até o seu objetivo final. Então, por exemplo, eu sinto frio, eu quero me aquecer. Então, o objetivo final é se aquecer. Então, você procura ações das quais poderia levar a você alcançar esse objetivo. Então, o objetivo, preciso me esquentar. Logo, eu preciso de algo que me aqueça. Logo, eu procuro um casaco, uma blusa, uma fogueira ou algo do tipo. E assim você vai fazendo etapas e mais etapas até que você atinja o seu objetivo final, que é ficar aquecido. Da mesma forma, o GPS ele busca solucionar problemas utilizando a linguagem simbólica, né? Então, ele utiliza meio que uma lógica utilizando símbolos, no caso textos e coisas do tipo, imitando como os seres humanos resolvem problemas, né? Utilizando um plano com um passo a passo, analisando cada estado, procurando chegar em um objetivo. Então, hoje a gente vai utilizar um problema bem básico aqui, que eu bolei aqui, que é um exemplo besta, que é de fritar um ovo. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no algoritmo que funciona mais ou menos assim. Eu tô aqui com o código Python, né, o GPS, que no caso esse daqui, ele tem a seguinte função de resolver o problema de como fritar o ovo. Então, que tipo de informações e como que esse algoritmo funciona? Primeiramente, eu tenho o problema, né, e ele precisa de pelo menos essas três coisas. O start, que são uma lista do seu estado atual. O que é o estado atual? Coisas que o seu agente precisaria saber ou ter para executar as próximas ações. De início tem um óleo, uma frigideira limpa, o fogo apagado, né, do fogão, o ovo na geladeira e alguns fósforos. E meu objetivo final é o quê? É ter um ovo frito. Então com isso eu tenho o start, o finish aqui, que é o meu objetivo final. Isso aqui é o meu início, são os meus objetivos, ou no caso, o meu estado, que pode me levar a alcançar outros objetivos até alcançar o objetivo final. E nesse ops aqui, a gente tem a nossa lista de operações, a nossa lista de objetivos. Então, cada um deles consiste de uma ação
por exemplo, pegar o ovo na geladeira, uma pré-condição. Então a pré-condição ela tem uma lista de ações ou de coisas que requer que esteja no seu estado atual para que ela seja executada. O ADD, né, que quando essa ação for executada, se as condições delas forem satisfeitas, ela faz essas duas coisas. Ela adiciona algo no seu estado atual ou deleta algo também no seu estado atual. Boa parte das ações elas fazem as duas coisas, mas nem sempre alguma ação vai deletar alguma coisa. E assim vai seguindo a nossa lista com todos até o nosso objetivo final, que seria aqui. Então eu preciso fazer uma forma de conseguir mapear esses ops e ir alternando nos estados utilizando essas ações para conseguir chegar nesse objetivo, que ele tem aqui no ADD, ovo frito, né? E como funciona? Aqui eu importei o código aqui. E primeiramente a gente tem que ter o start, o finish, o ops, que são todas essas informações que a gente tem aqui no problem. E a gente inicializa passando para dentro dessa função GPS, que no final, se caso tiver alguma lista de ações que consegue levar a um objetivo final, ele vai printar cada uma. Então, vindo aqui para o código do GPS, ele já tem aquele método que a gente chamou ali. Lembrando que initial states é o nosso start, que é o estado atual. A gente se encontra quando o problema começa, quando a gente inicia o código. O goal states é o finish, que é onde está aqui o nosso ovo frito. Esse é o objetivo que a gente tem que alcançar. E esses operators é o nosso ops, é a nossa lista de operações, de ações que vão fazer a gente alternar entre um estado e outro. Ou no caso, adicionar e remover informações do nosso estado. Tá, aqui a gente tem um prefixo que a gente adiciona para cada um deles quando é executado. Então toda ação que entrar aqui, conforme ela for adicionada ou removida, no final ele vai printar esse executing para saber quais a gente optou para chegar no objetivo. É só uma coisa bem básica. E aqui a gente chama essa função ActiveAll, lembrando que esse código ele é recursivo. Então as ações elas vão entrando e vão criando toda uma pilha. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente chama o ActiveAll, que a gente passa os objetivos, não sei o que, e uma lista vazia, que é a nossa lista de stack, a nossa pilha de objetivos. Então, aqui dentro do ActiveAll, a gente vai ter uma lista de objetivos, que ele está passando aqui, e a gente vai fazer um achieve, a gente vai tentar alcançar esse objetivo. E a gente passa o goal stack, que está vazia primeiramente, mas conforme esse algoritmo for sendo rodado, porque ele é recursivo, né? Então, essa stack ela vai rodando, até que no final a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é o do ovo frito. E com isso, a gente consegue terminar. Então, voltando aqui, no objetivo, faz uma verificação para ver se o que a gente tem no ADD. ADD, lembrando, se o estado vai ou não fazer que a gente chegue em tal objetivo, essa informação está dentro do ADD. Então, o ADD que vai mostrar aqui o que essa ação vai nos condicionar, o que ela vai trazer para a gente se caso a gente alcançar ela. Então a gente percebe, poxa, esse ops aqui, ele tem dentro do ADD dele o objetivo final. Então é interessante alcançar esse cara. Então o que o algoritmo faz? Pô, vou alcançar esse cara. Aí ele vê a condição, preciso dessa condição. Tenho ela no meu estado atual? Não. Então eu vou ter que procurar dentro dos outros ops, das nossas opções aqui, dos nossos operadores, quais das ações pode levar para satisfazer essa condição. E assim por diante até chegar na condição primária. Então a gente bem que resolve o problema de trás para frente, lembrando que a gente já tem o objetivo em mente desde o começo. Então tá aqui o operator, tal, aí no final ele é a última função aqui. O que a gente passa para ele? O nosso op, que ele faz um loop dentro da lista de operators que a gente passa. Os estados, o ops é a nossa lista primária de operações que a gente já tinha antes. Os operadores, o objetivo e a pilha de objetivos. Então, conforme a gente for rodando isso aqui, você pode ver que no achieve, a gente tem o ActiveAll, aí tem o achieve, e ele chama o apply operator. O apply operator é a última função que vai ser executada. E é aqui que o negócio acontece. Quando a gente passa todas essas informações, então, primeiro, lembrando que o nosso goal stack está vazia, porque é a primeira vez que a gente está aqui elucidando a primeira iteração que ele vai fazer dentro das nossas funções. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro goal que a gente tem, que perceber que ele tem o objetivo e a pré-condição,
E ele vai fazer o quê? Um recursivo. Então ele vai chamar essa função, o if all, que está lá em cima, para o objetivo que a gente quer alcançar, para o objetivo que vai trazer o ops que vai trazer o objetivo que a gente precisa. E nisso a gente precisa satisfazer a condição que ele precisa. Então nisso a gente vai fazendo um recursivo. Então aqui, esse cara precisa do ovo fritando. A gente vai ter que procurar quem tem o ADD que traz esse cara. Então aqui já tem o ADD desse cara. Então eu vou olhar o pré-condes dele. Falo, poxa, no meu estado atual, tudo satisfaz esse pré-condes dele? Não. Então vamos lá, vamos atrás de cada operação que satisfaz esse pré-condes, essas pré-condições que ele tem. Então ele vai trabalhar em cima disso daqui e no final ele vai trazer uma lista se a solução ela for alcançada. Então se a gente limpar aqui e rodar o código, ó, pode ver que ele conseguiu encontrar uma sequência lógica de passos dentro aqui das nossas ações, os nossos ops, que consegue chegar no objetivo final, que é ovo pronto. Lembrando que esse execute, lembra que a gente colocou lá, que é para cada ação que for tomada. Então esse execute, ele vem para o nome da ação. Então ovo pronto, aqui podia ser ovo frito ou qualquer outra coisa do tipo. Isso aqui é só para você conseguir ter uma forma de mapear as ações que foram tomadas. E assim que funciona esse algoritmo. Mas ele tem os seus pontos negativos, né? Ele é um algoritmo muito interessante, mas tem vários pontos negativos. O primeiro deles é que você vai ter que elucidar cada caso e cada pré-condição para fazer com que ele funcione, né? Então, conforme o tamanho do seu problema, isso daqui vai ficar cada vez mais impossível de ser mapeado. Ele não consegue tomar nenhum tipo de decisão se algum problema acontecer no meio. Então, se tiver alguma coisa que não satisfaça uma condição, ou se tiver algum problema de alguma condição que depende de uma outra, e essa outra depende também dessa outra, e gera uma espécie de loop, ele também vai ficar travado. Então ele não vai conseguir chegar numa solução. Então esse algoritmo ele é bem interessante, só que ele não é utilizado, né? Isso daqui foi só para elucidar, só para dar um exemplo, porque ele é um dos primeiros algoritmos de IA, então na época foi uma coisa bem interessante. A partir dele, outros algoritmos mais sofisticados foram criados, mas era o que eu queria trazer hoje para vocês, o algoritmo GPS, por exemplo aqui do ovo. Eu vou colocar no Git depois só para vocês darem uma olhada. Esse código aqui é do Git e tal, e ele foi tirado de um exemplo lá do livro do Norvig, que é o livro lá de inteligência artificial. Acho que ele foi primeiramente implementado em Lisp, se eu não me engano, no livro, e fizeram essa tradução para Python, e é o que eu estou utilizando ela aqui para explicar o algoritmo para vocês. E é isso aí, galera. Esse foi o GPS, o algoritmo de IA. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima eu vou trazer alguns outros algoritmos e alguns outros projetos também de zoeira, assim, mas sempre com uma forma mais simples, com uma pegada mais de boas, assim, para explicar, sabe? E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e valeu.